O tema da minha pregação hoje é os milagres da cruz. Mateus capítulo 27, então, vamos ler até o versículo 51. Diz assim, talvez aí na sua Bíblia seja um subtítulo, a morte de Jesus. Mateus capítulo 27, versículo 45, assim diz a Escritura. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lema sabactani, o que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo, diziam, ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo embebido em vinagre, colocando na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam, deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. Verso 51, e eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Abriram sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Até aí, tá bom. A Bíblia, ela é um livro fantástico. E toda ela fala a respeito da mesma pessoa, Jesus Cristo. Tanto no Antigo Testamento, como no Novo Testamento. Os dois apontam apenas para Cristo. E é isso que acontece. No Antigo Testamento, no Cristo que viria. No Novo Testamento, para o Cristo que já veio. Apesar de Jesus Cristo ter vivido aqui, em nosso mundo, de forma de carne e osso, apenas 33 anos, que é o que ele viveu. Desses 33 anos, apenas 3 anos ele dedicou ao seu ministério. Dos 30 aos 33. Então, desde o nascimento de Jesus até os 30 anos, tem apenas uma única passagem que fala de quando ele foi ao templo com seus pais. Do contrário, silêncio total. Fala mais desses 3 anos que Jesus viveu. E para ser mais exato, os evangelhos, em sua maior parte, falam a respeito da última semana da vida de Jesus Cristo. Você imagina 33 anos, desses 33, 3 de ministério. E desses 3 de ministério, a Escritura fala mais sobre a sua última semana, para provar que a morte de Cristo realmente não era uma morte qualquer. Não era uma morte como de qualquer homem. Não era uma morte como de um mártir qualquer. Ainda que sim, pessoas morreram por uma causa, como foi o caso de Estevão, que a Bíblia diz que foi o primeiro mártir. Estevão morreu por conta de uma causa, a causa do Evangelho, a causa de Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo não morreu por uma causa. Ele era de fato a própria causa. Ali estava o Filho de Deus naquela cruz, como diz aqui em Mateus capítulo 27. O interessante é que cada detalhe da morte de Cristo foi profetizada, para mostrar o tamanho da soberania de Deus, de que Deus não falha. Um dos motivos porque eu creio que a Bíblia sim é o livro de Deus, é porque tudo aquilo que ela diz se cumpriu. E as promessas que ainda não se cumpriram, assim como nenhuma delas falhou, nós podemos ter certeza que nenhuma das que virão também vai falhar. Pega os livros lá dos Mormons, Joseph Smith, Maomé, Adventismo do sétimo dia, todos falharam. A Escritura jamais. Não foi o acaso que matou Jesus Cristo, ou simplesmente, como alguns dizem, o Império Romano. Não foi. Muito menos Jesus foi assassinado por homens maus. Mas segundo a Escritura, tudo aquilo estava debaixo do controle de Deus. Jesus Cristo não foi morto, mas ele entregou a sua vida de forma voluntária. É o que nós vamos ler aqui. Pai, entrego a ti o meu espírito. Jesus não morreu, não. Ele entregou a sua vida a Deus, como diz o livro de Atos, capítulo 2, verso 23, sendo este, falando a respeito de Jesus, entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Ou seja, Deus já tinha designado. E presciência, ou seja, já tinha pensado, já tinha arquitetado tudo aquilo que ia acontecer. Então, quando Jesus entra como homem na história, ele vem apenas como um ator, como um protagonista, cumprir um papel de um grande diretor chamado Deus Pai. E ele cumpre fielmente o seu papel, para que eu e você pudéssemos ter vida um dia. E eu quero passar alguns princípios aqui dessa história para mim e para você. Primeiro princípio dessa história. O tema da minha pregação hoje é os milagres da cruz. Primeiro princípio, sinais que aconteceram na morte de Cristo. Primeiro, verso 45, você pode acompanhar comigo, por favor? Verso 45, desde a hora sexta até a hora nona houve trevas
sobre a terra. Hora sexta e hora nona, pastor, o que é isso? Os judeus, eles calculam um tempo um pouco diferente, na verdade, totalmente diferente da forma que nós calculamos. Para nós, a primeira hora é 1h da manhã, e assim sucessivamente. Os judeus começam a contar o dia a partir das 6 da manhã. Então, às 6 da manhã é a primeira hora. Às 7, a segunda, e assim sucessivamente. Ao ponto que quando a Escritura diz, olha, desde a hora sexta até a hora nona, está dizendo o seguinte, olha, do meio-dia até as 3 da tarde. Aquele horário em que o sol está a pino, estaria mais claro, teria que raiar de forma mais brilhosa, se assim podemos dizer. Justamente nesse momento houve trevas por toda a terra. É óbvio que tinha que haver. A luz do mundo, chamado Jesus Cristo, estava naquela cruz, cravado, crucificado, por conta dos pecados de toda a humanidade, inclusive dos meus pecados e dos seus. Para mostrar para mim e para você, que vida sem Deus é sempre vida de trevas. Não adianta. Não estou dizendo que vida sem Deus é uma vida que não tem prazer, você acha. Eu não estou dizendo que vida sem Deus é uma vida sem dinheiro, você consegue. Mas luz, paz no coração, jamais. Porque Jesus Cristo é a luz do mundo e sem Ele, todo ser humano vive em trevas. Olha uma profecia que tinha no Antigo Testamento. Tatearás ao meio-dia. Nós vimos aqui que Jesus, de fato, ao meio-dia, quando Ele morreu, houve uma escuridão, densas trevas por todo lugar. E todo aquele que crucifica Cristo, ignorando a pessoa do carpinteiro de Nazaré, que Ele é Deus e que Ele veio para morrer por mim e por você, essa pessoa sempre vai viver em trevas. E trevas na Escritura é sempre símbolo de juízo. Olha o que diz Isaías capítulo 5, verso 30. Bramam contra eles naquele dia, como o bramir do mar, se alguém olha para a terra, eis que só há trevas e angústia, e a luz se escurece em densas nuvens. Lembra uma das pragas sobre o povo do Egito, qual foi? Trevas, mostrando juízo. Mas também nós vemos aqui no verso 51, a parte B, que diz assim, tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Houve também um terremoto, justamente na hora que Jesus entrega o teu espírito, diz a Bíblia que um terremoto aconteceu naquela hora. Pastor, pode ter sido coincidência? É claro que pode. Talvez alguns homens vão dizer isso. Coincidência pura. Mas Hebreus 12, 26 diz a respeito de Deus assim, olha, aquele cuja voz abalou a terra. Eu prefiro acreditar que não foi coincidência, mas sim Jesuscidência. Verso 52, abriram-se os sepulcros e muitos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Está aqui um versículo que dá muita polêmica. Realmente, até no meio reformado, você vê divergentes opiniões, e todas elas com certo embasamento bíblico. Quando diz aqui que pessoas ressuscitaram de fato, algo sobrenatural. A Bíblia cita, sim, algumas ressurreições, mas algumas ressurreições individuais. Por exemplo, diz a Bíblia que uma menina chamada Dorcas tinha morrido. Então o apóstolo Pedro vai e ora, e aquela menina volta à vida. A Bíblia fala que um rapaz é jogado no túmulo do profeta Eliseu. Olha que coisa, o profeta Eliseu estava lá na tumba, enterrado, só os ossos dele. A Escritura diz que então jogaram um outro homem morto na mesma tumba do profeta. Sabe o que aconteceu? Aquele homem bateu na tumba de Eliseu e ressurgiu de novo. Que coisa! A Bíblia fala sobre um jovem quando Paulo ministrava. E ele estava, como se fosse assim, no segundo andar. E Paulo, com toda reverência, era ruim de pregar. Pastor, como o senhor sabe? É o que a Escritura diz. Ele era bom de escrever. Mas ele diz que a presença dele era desprezível e fraca. E diz a Bíblia que Paulo, então, pegou uma pregação e foi até meia-noite. Agora, que hora que é? 8h15, tem tempo ainda, né? E Paulo foi até a meia-noite pregando. E o rapazinho não aguentou, fez igual alguns fazem aqui, já viu, né? Aquelas piscadinhas de 5 segundos, né? Óbvio, não vou dar indireto no Edivaldo, jamais. Mas às vezes acontece daquelas piscadinhas mais longas um pouco. Só que é o seguinte, o rapazinho estava lá, dormiu, caiu e morreu. Daí Paulo vai lá, ora pelo menino, o jovem ressurge, e Paulo diz, ainda estou no primeiro princípio, hein, rapaz, vamos até de manhã. E prega até a manhã seguinte. A Bíblia cita, sim, talvez a mais conhecida, a ressurreição seja a de Lázaro, depois de 4 dias, morto já. Jesus manda as pessoas tirarem a pedra, e diz em alta voz, Lázaro, vem para fora.
e sai aquele homem todo enfaixado. A Bíblia cita, sim, algumas ressurreições isoladas, mas aqui é um caso atípico. Diz aqui a Escritura que muitos ressurgiram quando Jesus também ressuscitou. Muitas pessoas, e ainda apareceram a muitos outros, porque é bem provável que eram pessoas conhecidas ali. E é um fato que eu e você jamais devemos deixar de crer. A Escritura diz que Deus não muda. O Deus do Antigo Testamento e do Novo, o Deus que fez esses milagres extraordinários, se é que eu não estou sendo redundante, milagre já é algo extraordinário. O Deus que fez esses milagres, Ele continua sendo o mesmo Deus. E por que nós às vezes não podemos crer que uma pessoa morta pode voltar à vida? Que um coração que morreu pode voltar a bater? É absurdo. Devemos continuar crendo a cada dia mais, porque Deus não muda e Ele continua operando a cada dia. Muitos acham absurdo. Certa vez, eu vi um testemunho de um pastor. Ele estava na África, se eu não me engano, e ele dizendo que, e na África, você sabe, se você acha que o SUS aqui traz dificuldade para você marcar consulta, lá na África as pessoas nem vão ao médico, já morrem de cara. Então, esse pastor diz lá, como é um país muito pobre, não tem caixões, eles carregam às vezes os mortos em macas e vão e jogam em vala coletiva. E esse pastor dizendo que ele estava ali, e de repente ele viu mais uma maca chegando, ele pensou, está aí mais um doente. E ele cheio de fé disse, olha, levanta em nome de Jesus Cristo. E então de repente aquele rapaz levantou, e as pessoas ficaram de boca aberta, porque nós estávamos levando ele para ser enterrado. Olha, agora ele está vivo. Tanto é que no culto à noite que eu vi depois, tinha mais de 1 milhão de pessoas. Isso é fato verídico. Por que não creríamos? Deus não muda. Se Deus ressuscitou a Dorcas, ressuscitou esse jovem aqui através de Paulo, a Lázaro, ora, por que Ele não pode fazer esse milagre ainda hoje? É claro que pode. Além do mais, olha o que diz João 11:25. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ora, Deus continua sendo Deus. O problema é que a nossa fé, ela vai diminuindo. É por isso que Jesus diz, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Quando tem um filho seu doente, meu irmão e minha irmã, o que você faz? Primeira coisa, corre para o médico. Depois taca remédio. Daí se o médico falar que não tem jeito, você fala, Deus, me ajuda. Você busca Deus por último. Sabe por que talvez na África eles veem muito mais milagres que nós? Lá eles não têm opção de médico. Muito menos de remédio. Eles precisam clamar a Deus. É por isso que vê Deus fazendo muito mais coisas. Versículo 54. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto, tudo o que passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram, verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Que coisa! Talvez você já se deparou com algumas operações policiais. Normalmente os policiais não são candidatos a Miss Simpatia. Dificilmente você os vê rindo, pelo menos em trabalho. É seriedade total. Eu já vi algumas pessoas, às vezes, até fazendo palhaçada na frente do policial para você rir, não ri. Agora você imagina a situação desses soldados, desse centurião. Tamanha devia ser a severidade deles, provavelmente bravos, insensíveis. E mesmo esses homens de coração duro se renderam a Jesus Cristo diante de sua morte. Talvez você um dia foi esse homem de coração duro, assim como eu. Talvez um dia você também disse para várias pessoas, dizendo, eu jamais irei dentro de uma igreja. Jamais. Jamais um dia frequentarei um culto evangélico. Talvez você era esse homem de coração duro, ou essa mulher de coração duro. Eu quantas vezes disse de boca cheia para minha esposa, você nunca vai me ver dentro de uma igreja, mulher. Várias. Não há coração duro que Deus não tenha o poder de quebrantar. A morte de Cristo alcança qualquer tipo de pessoa. Desde um centurião, de um comandante, aos seus soldados. Desde um negro até o branco. Pobres e ricos. Jovens, crianças. Desde um simples trabalhador rural. Até o procurador da República. Essa semana eu vi uma matéria sobre Deltan Delagnol, que trabalha na Força-Tarefa da Lava Jato. Líder de pequeno grupo na Igreja Batista. Que coisa. Então o poder de Deus alcança cada um. Alcançou a mim e a você. Pode alcançar o seu familiar. Talvez seu cônjuge, seus filhos. Não há impossíveis para aqueles que creem em Deus. A questão é, porventura achará o Senhor fé na terra?
Deus continua sendo Deus, continua operando. O problema é que às vezes nós não cremos como esses homens de Deus criam. Segundo princípio, hoje eu vou ser bem rápido. Segundo princípio, a dívida foi paga. Você pode falar para a pessoa do seu lado, a dívida foi paga. É óbvio, quando eu digo que a dívida foi paga, eu não quero entrar naquele ramo de imbecilidades que você vem aqui, pega a toalhinha ungida, vai lá e põe na porta do banco, e de repente a sua dívida some. Isso não tem nada a ver com fé. Isso é absurdo, isso é mandinga, isso é macumba evangélica. É tudo menos fé. Quando eu falo para você que a dívida foi paga, eu me refiro a uma dívida muito maior. A uma dívida dos nossos pecados para com Deus. Essa era a dívida que eu e você tínhamos. Jesus Cristo passou por um período muito intenso nesse último dia de sua vida. Jesus, ele foi oferecido, foi feito pecado. Como diz 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então Jesus Cristo foi feito pecado no meu e no seu lugar, ele foi ferido pelas nossas transgressões, o preço dos nossos pecados estavam todos ali sobre ele. Alguém precisava pagar a dívida nossa. O certo seríamos nós. Como diz Romanos 6, o salário do pecado é a morte. Mas para que eu e você pudéssemos ter vida, alguém precisou morrer no meu e no seu lugar. No verso 46 nós vemos que Jesus clama em alta voz, Eli, Eli, lama sabachthani, ou seja, Deus meu, por que me desamparaste? Já preguei algumas semanas atrás. Por que ali o Pai desamparou o Deus Filho? É porque Jesus Cristo estava levando todas as nossas transgressões, o nosso pecado estava sobre ele, e como Deus não tem comunhão com o pecado, Jesus Cristo estava sendo oferecido como oferta pelo pecado, pela nossa idolatria, pela nossa imoralidade, pelas nossas mágoas, pelos nossos rancores, pela nossa inveja. O próprio Pai então virou as costas para ele. É interessante que ali os soldados começaram até a tirar sarro, né? Ele chama por Elias. Vamos ver se Elias de fato vem salvar a ele, porque Elias e Eli foneticamente parecem muito. Mas não tinha nada a ver. Além do mais, tinha uma crença judaica, segundo a Escritura, que dizia que Elias introduziria o Messias, que viria alguém no espírito de Elias, e daí então viria o Messias. E Jesus de fato já explicou isso aqui durante o seu ministério. Ele diz, olha, Elias já veio e vocês não reconheceram. Então ele diz, Elias era João Batista. Veio Elias, e o que vocês fizeram com ele? Arrancaram a cabeça dele, pronto. E no verso 50 diz aqui, olha, com grande voz bradou. Relembre os últimos momentos de Jesus. Foi abandonado. Diz a Bíblia que todos os seus discípulos o abandonaram. Pedro, mais afoito, negou com juramento por 3 vezes, dizendo que não o conhecia. E ele então recebeu uma quarentena de açoites. Mostrei para os irmãos, algumas semanas atrás, aqueles instrumentos cruéis, parecia a Inquisição, que usavam para açoitar aqueles condenados naquela época. Jesus então sofre aquilo, ainda sofre o bullying. As pessoas o xingavam, as pessoas diziam que ele não era Deus, colocaram uma cruz, colocaram uma coroa na sua cabeça. Depois obrigaram ele a carregar a sua própria cruz, e é óbvio, não tinha força o suficiente para isso, porque era Deus, mas ali estava como homem. Chamam um certo Simão de Cirene para o ajudar. Depois disso tudo ainda o crucificam. E mesmo depois de todo esse sofrimento, diz a Bíblia que com grande voz bradou. Quem que consegue depois de tanto sacrifício, depois de tanto sofrimento, melhor dizendo, ainda ter uma grande voz para bradar? É para mostrar para mim e para você que Jesus não morreu em consequência da exaustão física. Não. Alguns podem pensar assim, olha, é óbvio, mais cedo ou mais tarde ia morrer. E de fato era isso que acontecia. Não sei se você se lembra, aqueles 2 ladrões, uma forma que tinha de se abreviar a morte, o que era? As pessoas chegavam, quebravam os ossos ali, o joelho, para que o peso pudesse pender para baixo e automaticamente você respirava menos. Parada respiratória e rapidinho a pessoa morria. Quebram o joelho de um, quebram o joelho do outro. Quando eles chegam em Cristo, o que eles dizem? Não é necessário quebrar. Ele já morreu. Por quê? Porque Jesus não morreu em consequência da exaustão física, mas ele deu a sua vida voluntariamente para quitar a dívida do meu e do seu pecado. Em João 19, verso 30, Jesus diz assim a sua última sentença. Tetelestai.
está consumado. Ou seja, dívida totalmente paga. Dívida totalmente saldada. Obra totalmente concluída. Então não mataram a Cristo, mas sim Ele deu a sua própria vida, para que essa dívida que nós tínhamos para com Deus pudesse ser saldada. Do contrário, meu irmão, não teria solução para nós. Pastor, mas eu sou uma pessoa boa. Bondade para Deus não é. Você está falando externamente? Para Deus não é o suficiente. Pastor, nunca matei, nunca roubei, é mesmo. Olha o que a Escritura diz. Aquele que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério. Aquele que chama o seu irmão de tolo é réu do inferno. Não cobiçarás. Quem aqui pode dizer, irmão, que nunca cobiçou nada de ninguém? A Bíblia vai mais longe. Diz que nós seremos julgados não apenas pelas palavras frívolas que nós falamos. Palavra frívola é uma palavra dita sem pensar, sem labor. Sabe aquela palavra que você fala, eu falei, mas estava de cabeça quente. É mesmo. Jesus diz que você vai dar conta delas e até dos pensamentos. Eu sempre falo para os irmãos, se tem uma passagem que me assusta na Escritura, é aquela que diz que Deus julgará os segredos dos homens. Aquilo que talvez minha esposa nem sonhe em saber. Que talvez pela cabeça dos meus filhos nem passou, nem sonhe que passou pela cabeça do pai deles. A Bíblia diz que eu e você seremos julgados por cada pensamento pecaminoso que penetraram em nossa mente. E nós temos, segundo alguns psicólogos, cerca de 10 mil pensamentos por dia. Se desses 10 mil, imagine que apenas 10 deles sejam pecaminosos. Daí você multiplica 10 por dia ao longo de 32 anos, no meu caso. É pecado demais diante de Deus. E nós seremos julgados por Ele. Mas alguém precisava pagar uma dívida. Olha o que diz Colossenses 2,13. E vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida. Está falando de nós. Vós estáveis mortos pelas vossas transgressões. Esse é o estado de todo homem, de toda mulher sem Deus, toda pessoa que nasce, desde um bebezinho. Eu sei que alguns dizem, não, mas a criança é pura. Quem disse? Segundo a Escritura, todos nascem com a mancha do pecado, sem exceção. E vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, falando a respeito de Cristo, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. O escrito de dívida que era contra nós, não tinha para onde nós fugirmos. Todos nós não tínhamos apenas uma ficha criminal de pecado, mas tínhamos uma capivara enorme. E só tinha uma maneira. Era alguém pagar essa dívida por nós. E diz a Escritura que Jesus Cristo pagou. A morte de Cristo saldou completamente a dívida que nós tínhamos para com Deus Pai. Porque a morte de Cristo satisfaz completamente todas as exigências da lei do Antigo Testamento. Eu não sei se você lembra, olha que interessante. Lembra como tinha que ser oferta pelo pecado? Tinha que ser um cordeiro, o primeiro. Além de ser o cordeiro, além de ser o primeiro, tinha que ser sem defeito. Que coisa, percebeu que tudo aponta para Cristo? Quando João Batista vê Jesus saindo do Rio Jordão, o que ele diz? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então a morte de Cristo satisfez completamente as exigências da lei. O Cordeiro sem defeito, primogênito, era de fato o fim da lei cerimonial. Todos aqueles símbolos que havia no Antigo Testamento, cerimoniais, foram cumpridos em Cristo, como diz Hebreus. O Cordeiro que tira o pecado do mundo, a oferta pelo pecado. O sábado do descanso, Jesus cumpriu. É por esse motivo que nós não guardamos o sábado. Porque só tem descanso, de fato, quem descansa em Deus. Diz para uma pessoa que guarda o sábado, mas que está enferma, se ela descansa, não descansa. Pede para um preso descansar, pede para uma mãe que perdeu seu filho descansar no sábado, não tem como. Mas apenas aqueles que estão em Cristo. E no Antigo Testamento tinha o Yom Kippur, chamado Dia do Perdão Nacional, que foi cumprido em Cristo. Esse dia aqui, há 2000 anos atrás, essa sexta-feira tenebrosa do meio-dia às 3, de fato foi o dia do perdão nacional. Como diz a Escritura, a lei profetizou até João. É por isso que Jesus disse que ele era o maior nascido de mulher.
Porque os profetas profetizaram, mas não viram o cumprimento da sua profecia, morreram. João profetizou e viu a sua profecia se cumprir. Ou melhor, viu a sua profecia andando diante dele. E por isso, a Bíblia diz que ele é o maior. Lembra quando João disse: eu sou apenas uma voz, eis o Cordeiro. Não havia mais necessidade de aspersão de sangue, porque Jesus Cristo ali já tinha derramado o seu próprio sangue. A morte de Cristo na cruz, eu sei que talvez para o diabo, por um breve momento, parecia que era um grande triunfo dele. Olha, até que enfim consegui matar a Jesus Cristo. Esse homem fazendo muito milagre, acabou com ele. Mas a morte de Cristo, que parecia um triunfo do mal, na verdade foi uma grande armadilha. O que parecia ser a derrota se transformou na maior vitória que eu e você temos. Tanto é que, como diz Paulo, nós também dizemos: nós nos vangloriamos na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, na sua morte. É por isso que eu não creio em Armagedon. Tem algumas pessoas que gostam dessa parte da Escritura, sobre o fim do mundo. Vai ser isso, vai ser aquilo, vai ser o Armagedon, a batalha do bem e do mal no vale de Megido. Não vai ter, meu irmão. Se essa é a sua esperança, eu não quero te frustrar. Sabe por que não vai ter batalha entre o bem e o mal? Porque Jesus Cristo já venceu essa batalha há 2000 anos atrás, quando ele disse: está consumado. Então não tem mais por que ter batalha. E para encerrar, terceiro princípio: o caminho foi aberto. Você pode falar para a pessoa do seu lado? O caminho foi aberto. Vários acontecimentos nós vemos aqui no dia da morte de Jesus Cristo. Escuridão de 3 horas sobre a terra, terremoto que fendeu as rochas e os túmulos, ressurreições, conversões, mas nada se compara ao que diz aqui no versículo 51. Você pode acompanhar comigo? Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. O véu do santuário se rasgou primeiro, de cima, não começou por baixo no homem. O véu do santuário era o seguinte: existia o tabernáculo, existia o átrio, que era o lugar comum, existia o lugar santo e o santo dos santos. Era como se fosse 2 compartimentos. Aqui fosse o lugar santo e aqui dentro fosse o santo dos santos, onde ficava a arca da aliança. E Deus se manifestava, era ali dentro. E quem que entrava ali dentro, pastor? Apenas o sumo sacerdote, uma única vez ao ano, para fazer expiação pelo povo. E entre o lugar santo e o santo dos santos havia um véu. Porque aquela pessoa que entrasse ali, sem ser o sumo sacerdote, morria. Se o sumo sacerdote entrasse em pecado, morria. Mas a Bíblia diz que então esse véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo foi rasgado de alto a baixo. E que ele não era apenas um simples véu, uma cortina, não. Ele não se rasgou devido ao tempo de uso, talvez, irmã, com uma cortina da sua casa, né? Rasgou, pastor, a cortina, porque desde quando eu casei. Não foi por tempo de uso. Mas uma grande verdade estava implícita por detrás desse ato. O pecado que faz separação entre o homem e Deus. É o que a Escritura diz. Mas quando Jesus Cristo dá sua vida em nosso favor, diz a Bíblia que nele nós encontramos perdão. E apenas nele nós temos essa reaproximação com Deus. Não há outra forma. É por isso que Jesus precisou ser Deus e ser homem. Porque sendo Deus ele conseguia segurar na mão de Deus. Mas sendo homem ele também consegue segurar na minha, na sua mão. E daí então fazer essa ponte. E quando Jesus morreu, então esse acesso ao Pai ficou livre. Antigamente apenas os judeus eram o povo de Deus. Os hebreus, que hebreus e judeus é a mesma coisa. Apenas eles eram o povo de Deus, apenas Israel. Deus os escolheu. Mas diz a Bíblia que quando Jesus diz está consumado, quando o véu do templo se rasga de alto a baixo em 2 partes, ali ele está abrindo um caminho, não apenas para que os judeus se acheguem a Deus, mas para que também os gentios pudessem se achegar a Cristo. E esse gentio sou eu e você. Essa é a boa notícia para nós. Isso sim é uma pregação emocionante, saber que devido à morte de Cristo, hoje nós também podemos ter acesso, não apenas aquele povo particular, mas hoje em dia todos aqueles que se arrependem, todos aqueles que buscam a Jesus Cristo e acreditam na sua morte vicária, esses também podem ter acesso a Deus. Antes era apenas o sumo sacerdote uma vez ao ano, no dia da expiação. Hoje não importa onde você esteja, meu irmão e minha irmã.
Se houver um coração arrependido, se houver uma fé no sacrifício de Jesus Cristo, você pode estar no quarto, você também não precisa subir um monte, não precisa não pegar o óleo que veio lá de Israel, nada dessas coisas. Você não precisa nem da intercessão de um pastor super poderoso. Falei, pastor, mas o senhor é pastor, você está falando negócio desse, eu posso ir embora e não voltar mais. Então você não precisa de mim para buscar Deus, meu irmão e minha irmã. Você não precisa de homem algum. Ainda que pastores sejam essenciais. E Paulo ordena, Jesus ordena. Mas sabe qual é o meu papel como pregador? Sabe qual é o meu papel como líder da igreja? Não é ser uma ponte entre você e Deus, não. Deus me livre disso. Sabe qual é o meu papel? É fazer assim como João Batista fez. João Batista dizia, olha, eu sou apenas uma voz. Eu estou aqui apenas para apontar lá, ó, eis o Cordeiro de Deus. É aquele Jesus Cristo que tirou o pecado do mundo. Não tem nada a ver comigo. Eu estou aqui para mostrar para você o caminho. E o caminho é Jesus Cristo. Ele mesmo diz, eu sou o caminho. E quando o véu do templo se rasgou, todos nós tivemos acesso a ele. Jesus diz que nós éramos oliveira brava. E devido ao que Jesus Cristo fez, nós fomos enxertados na oliveira boa. Olha a ilustração que ele dá. Sabe aquela árvore ruim? E aqui tem uma árvore boa. Pega a árvore ruim, quebra ela, enxerta ela na árvore boa. Foi isso que Jesus Cristo fez por mim e por você. Olha o que diz Hebreus, capítulo 10, verso 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez, talvez na sua Bíblia esteja escrito ousadia. É a mesma coisa, é sinônimo. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, ou seja, onde Deus está. Pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Ou seja, ali quando o sangue de Jesus estava sendo vertido, quando a sua carne estava sendo entregada, aquele véu se rasgando, foi o corpo dele se rasgando para que eu e você hoje pudéssemos com ousadia chegar a Deus, não por conta de obras feitas por nós, não por conta de coisas boas que nós fazemos, mas apenas, exclusivamente, por conta daquilo que Cristo fez, é que nós temos acesso ao Pai. Você não precisa, meu irmão, de nenhum atalho. O que você precisa é se chegar a Deus mediante Jesus Cristo. E mais uma vez, para se cumprir o que diz a profecia, olha o que diz Isaías, capítulo 53, verso 9. Ali, é um capítulo messiânico que fala a respeito de Jesus. Isaías 53, 9 diz assim: designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Sabe onde nós vemos o cumprimento dessa profecia? Nós vemos aqui no versículo 57 e no versículo 59. Você pode acompanhar comigo, por favor? Caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue. E José, tomando o corpo, o envolveu num pano limpo de linho e depositou num túmulo novo, que fizera abrir na rocha, e rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Crucificados não tinham direito algum à sepultura. Era algo extremamente humilhante. Não bastava apenas o flagelo, não bastava apenas o castigo, não bastava apenas a humilhação de ser crucificado nu ou seminu. Quem era crucificado não tinha direito nem à sepultura, a ponto dos crucificados ficarem na cruz para as aves de rapina virem e terminarem de comer o resto que tinha sobrado. Era isso que acontecia com os crucificados. Mas para se cumprir a profecia, mais uma, entre várias, Jesus Cristo foi retirado dali para mostrar que o que diz Isaías 53, 9 é verdade. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, é verdade. Mas com o rico, no caso, José de Arimateia, esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. As trevas que caíram sobre a terra revelam apenas uma coisa para mim e para você, meu irmão e minha irmã. Todo aquele que vive sem Cristo vive em trevas. Você não vai achar luz, a não ser em Jesus Cristo. Vi esses dias um vídeo de alguns ateus antes da morte. É impressionante, quando está vivo é uma maravilha, né? Deus não existe, Deus não existe. E olha a frase de alguns deles: eu estou suplicando por luz. Mahatma Gandhi, se eu não me engano, disse isso.
Será que ele estava suplicando por luz, porque de fato ele não conheceu a luz do mundo? Ele não teve um encontro com Cristo? Ainda que ele olhava para os mandamentos de Jesus, Mahatma Gandhi era um ícone. Ele olhava para os mandamentos de Jesus e levava a ferro e fogo, tanto é que ele é conhecido como um pacifista. Ele tomava um tapa aqui do lado direito e de fato virava o esquerdo. Ele dizia que os mandamentos de Jesus eram bons. Mas quando se pregava para ele que Jesus Cristo era Deus, olha o que ele diz: a minha mente não pode conceber essa verdade, que aquele carpinteiro era Deus e que ele pode me livrar dos meus pecados. Não. É por isso que um homem desse vai para as trevas, para a escuridão. O sacrifício mostra que Jesus intercedeu e se entregou por nós como Cordeiro de Deus. O véu se rasgou para tirar a separação que havia entre nós e Deus e nos dar um livre acesso. Por isso hoje, seja aqui nesse prédio que nós nos reunimos, quando nós louvamos, quando nós oramos, seja na sua casa, seja às vezes você indo para o seu trabalho, toda vez que você buscar a Deus de todo o seu coração, é o que a Escritura diz para mim e para você: invoca-me e te responderei. O Senhor está perto daqueles que o buscam. As ressurreições comprovam que Jesus tem poder sobre a morte. Assim como aquelas pessoas ressurgiram, eu e você também podemos ter a plena certeza de que a morte não é o fim para o cristão. Na verdade, nem para o ímpio. Para o ímpio é pior, que ele vai ressurgir para ser condenado. Mas para nós que somos filhos de Deus, a morte não é o fim. Por isso não importa, meu irmão, como você começou na vida. Não importa como você termina a sua vida. O que importa é se você termina crendo em Jesus Cristo, porque se essa é a sua fé, você vai ressuscitar ao lado do Deus Todo-Poderoso. Você vai estar diante do nosso Salvador. A salvação daquele centurião indica que a salvação está disponível a todos na cruz. Se homens insensíveis puderam ter o coração quebrantado, se nós podemos estar aqui hoje, todos podem. O sepultamento de Jesus mostra que o propósito de Deus está acima das leis humanas. A morte de Jesus Cristo de fato traz luz ao mundo perdido e negro em pecado. E é a única coisa que pode trazer luz para nós. Alegria você pode achar, prazer você pode achar, mas paz, luz, apenas se Cristo vier sobre a sua vida. E Ele nos dá vida quando Ele morre. O véu do templo se rasga para que nós podemos obter vitória quando Jesus Cristo de fato disse: está consumado. E é nisso que nós nos vangloriamos, na morte de Cristo, porque graças à sua condenação e à sua morte, nós podemos ser inocentados, ter a nossa dívida paga e termos vida eterna para com o nosso Deus. Amém, meus irmãos? Você pode ficar de pé por um instante, por favor?